Saúdo todas as crianças de Jesus com a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus que estamos aqui mais um domingo para aprendermos mais da palavra do Senhor. Dá glória a Deus, aleluia, porque Ele é merecedor, não é de toda honra, glória e louvor. Vamos fazer o que? Hoje a nossa lição é de número 9, já chegamos na lição de número 9, que vai falar assim: o amigo que ouviu a voz de Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre a história de uma criança que ouviu a voz do Senhor. E Deus, Ele quer falar com você também. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Isto mesmo, vamos orar para iniciar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical no nosso lar, isso mesmo. Então vamos fechar os olhinhos e falar assim: Senhor Jesus, muito obrigado por te conhecer. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, tu és o meu amigo. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela minha família. Também te agradeço pela minha igreja, pela minha tia da escola dominical. Fica conosco, Jesus, e que possamos aprender mais da tua palavra nesta manhã. Desde já agradeço por tudo. Amém! Amém! Glória a Deus! Vamos cantar um corinho? Vamos cantar um corinho e depois vamos cantar um hino da nossa harpa, porque estamos na Escola Bíblica Dominical e é local onde devemos aprender mais da palavra do Senhor, e os hinos também, não é isto? E eu quero a ajuda de vocês. Tem um louvor que até nem sabe tanto, mas vou me arriscar aqui e você vai ter que me ajudar a cantar, tá certo? Vamos comigo, é assim, ó. Vou pegar aqui o meu instrumento. Se você também tiver o seu, você pode pegar, tá certo? E vamos tocar juntos, tá certo? Era assim, ó. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus, Mas ele não sabia que o profeta seria, e toda Israel ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu. Como é? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Vamos de novo, coro? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Amém, glória a Deus. Este corinho, não é isso, vai falar de quando Samuel ouviu a voz do Senhor, não é isto? E mais pra frente vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos cantar um hino da nossa harpa? Aquele hino, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecer não tem problema, a gente vai aprender, tá certo? Lá no número 155, que vai falar assim, ó. Fala, Jesus querido, tá certo? 151. Vamos comigo. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som
Aí em casa vocês depois podem cantar todo o hino. Mas esse hino fala bem claro quando a gente quer muito ouvir a voz do Senhor. E se a gente clamar ao Senhor, Ele vai responder. Na palavra dele, diz lá em Jeremias, no livro de Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que nós não sabemos. Então, se a gente pedir ao Senhor, clamar com força, pedir ao Senhor com fé, Ele vai nos ouvir e vai nos responder, porque a sua palavra diz isso e a palavra do Senhor, ela é verdadeira, tá certo? Vamos passar agora para entendermos o objetivo, não é isso, da nossa lição de hoje, que é o quê? A gente saber discernir e conhecermos a voz do Senhor, a gente entender quando é a voz do Papai do Céu que está falando comigo e com você e quando não é, tá certo? Então vamos aprender um pouco mais sobre isso. E também aprender a servir ao Senhor com alegria o tempo todo. Vamos aprender também mais dessa lição, que devemos servir ao Senhor sempre com muita alegria. Deus, Ele se agrada daquele que faz com amor, daquele que faz tudo para Ele com alegria, tá certo, crianças? Amém? Vamos pegar as nossas Bíblias. Se você ainda não pegou, corre lá, peça ajuda ao papai e à mamãe para lhe auxiliar, para lhe ajudar a pegar a sua Bíblia e a ler também para aquelas crianças que ainda não sabem ler, tá certo? Que um dia vai aprender, tá bom? Então vamos lá ler o nosso versículo da hora, que está escrito lá em Jó, capítulo 33 e no versículo 14. Vamos lá procurar, a tia também vai procurar na Bíblia, que é muito importante. Vamos lá no livro de Jó. Jó fica antes de Salmos, não é isso? Capítulo 33 e o versículo 14. Então vamos comigo e dizer assim, tem escrito na Bíblia: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isto. Vamos mais uma vez ler em Jó, capítulo 33 e versículo 14. Antes Deus fala um e duas vezes, porém ninguém atenta para isto. Vamos ler como está na nossa lição, tá certo? Eu vou falar e vocês vão repetir. Deus fala de várias maneiras. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus fala de várias maneiras. Está escrito lá em Jó, capítulo 33 e versículo 14. Deus, Ele tem várias formas de falar conosco. Hoje mesmo já tentamos falar, né, com Deus. E Deus, Ele pode falar com a gente também através do quê? Da oração. Nós não oramos, né? Então Deus, Ele ali pode sim nos responder naquele momento, através da oração. Quando a gente fala com Ele, Ele também pode estar ali falando conosco. Também através dos louvores. Nós nos louvamos, não foi isso? O hino da harpa e o corinho. Através desses louvores, Deus também pode falar comigo e contigo através desses louvores. Deus também tem muitas outras formas de falar e nós aprendemos isso também com as outras lições. Deus falou com várias pessoas através de anjos, não foi isso? Como a gente viu na lição passada. Através de muitas coisas, Deus mostrou a sua vontade através da lã. Se lembra quando Gideão, ele pediu provas ao Senhor e Gideão entendeu a vontade do Senhor conforme aquilo que ele tinha pedido. Ele disse: Senhor, se realmente é da tua vontade, que a lã fique molhada e a terra seca. E quando Gideão foi ver, aconteceu aquilo. Então ele entendeu, porque Deus ali estava mostrando a sua vontade. Então Deus, ele tem várias formas de falar conosco, tá certo?
E hoje vamos aprender com uma história que vai falar justamente sobre isso, que é a história de... Eu acho que vocês já sabem, nós cantamos o corinho, mas vamos do começo. E lembrando que todos os versículos, não é isso tudo que a gente lê, tudo aquilo que a gente conta, ela é baseada na palavra do Senhor, é a Bíblia. Não é história de carochinha ou de invenção, não. É a palavra do Senhor, porque ela é verdadeira. Amém? Então, o texto bíblico, ele está em Samuel, capítulo 2 e no capítulo 3, que é a história de hoje. Então, se quiser papai e mamãe acompanhar, pode nos acompanhar, tá certo? Então, hoje vamos contar sobre a história de um menino que o seu pai se chamava Elcana e sua mãe Ana. E Elcana e Ana, eles não podiam, ter um bebê. Eles não podiam ter um bebê. E isso, Ana chorou muito, ela queria muito, muito, muito ter um filho. E ela pediu ao Senhor este filho. Ela pediu muito, muito, muito ao Senhor. E Deus, ele atendeu. Deus, ele deu um filho a Ana, não é isso? Ana ficou grávida. Deu filho para Ana e Elcana, não é isso? Então Ana ficou grávida e teve um bebezinho. E Ana, ela tinha feito uma promessa ao Senhor que se Deus desse, né, este bebê para ela depois levaria à casa do Senhor para que ele morasse por muitos anos. Toda a sua vida ele ia morar na casa de Deus. Então Deus, ele deu o bebê a Ana. Nasceu o bebezinho e ela chamou de Samuel. Isto mesmo, como é o nome dele? Isso mesmo, Samuel. Samuel nasceu. E a mamãe muito feliz, o papai Elcana e a mamãe Ana muito feliz com este grande presente que é Samuel. Então lá passou um tempo amamentando ele, Ana, não é isso? E quando ele parou de amamentar, ela cumpriu a promessa dela. Ela foi até Eli, né, que era sacerdote Eli, foi até lá e deixou ele com Eli para morar na casa do Senhor naquela época. E todos os anos, Ana ia lá visitar Samuel e levar um presente para ele, para ver como Samuel estava. E ele estava o quê? Crescendo na presença do Senhor. Ele estava crescendo em sabedoria, porque Deus ali estava abençoando Samuel. Infelizmente, naquela mesma época, os filhos de Eli, que é... Deixa eu ver aqui o nome, só para não trocar, que é Ofni e Finéias, eles estavam desobedecendo ao Senhor. Eles estavam fazendo muitas coisas erradas. E às vezes ele via aquilo, não gostava daquilo, mas eles continuavam a fazer. E Samuel naquela época também já estava lá morando com eles, mas Samuel fez diferente. Samuel preferiu obedecer sempre ao Senhor. E teve um certo dia, quando Samuel, ele estava cansado, aí ele foi dormir. Quando ele foi dormir, ele foi para a sua cama dormir, enquanto Eli também foi dormir em sua cama, na outra cama, não é isso? No outro lugar. E quando Samuel estava lá dormindo, alguém chamou ele. E chamou assim: Samuel, Samuel. Aí Samuel lá dormindo, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui foi quando Ana e Elcana, foi deixar Samuel lá com Eli. E Samuel aqui, ele estava lá dormindo, né? E Deus, aí alguém falou, chamou ele: Samuel, Samuel. Aí Samuel despertou assim: eita, eu acho que é Eli me chamando. Aí ele foi correndo para falar com Eli. Aí Eli disse assim: não, Samuel, não foi eu que te chamei, volta a dormir. Aí novamente Samuel, com sono, foi dormir. Aí quando
quando ele estava lá dormindo, novamente o Senhor, Samuel, Samuel, eu acho que é Eli sim que tá me chamando, eu tô ouvindo alguém falar o meu nome. Então ele foi lá correndo, Eli, o Senhor me chamou? Aí ele disse, não fui eu, não foi eu, vai, durma, não foi eu. Aí ele disse assim, se você ouvir novamente esta voz lhe chamando, diga, eis-me aqui, o teu servo ouve, porque Eli, ele já tinha sabedoria. Eli, por mais das coisas que no momento estava acontecendo com ele, com os seus filhos que estavam desobedecendo, ele entendia e sabia que ali era Deus falando. Então pediu para que Samuel, assim que ouvisse novamente a voz chamando por seu nome, respondesse, eis-me aqui, Senhor. E pediu para que ele fosse lá, e ele voltou a dormir. E novamente, quando ele estava dormindo, a voz chamou, Samuel, Samuel. E quem é que estava chamando? Isto mesmo, era o Deus poderoso, estava falando com Samuel. Samuel, Samuel. E naquela hora que ele despertou, ele sabia que não deveria ir lá em Eli, mas sim responder esta voz, porque era de Deus, não era de outra pessoa, era de Deus. Então ele disse que o servo estava ouvindo a voz de Deus. E ali naquela mesma hora Deus falou com Samuel e falou que ele não estava se agradando do que estava acontecendo ali naquele templo com a desobediência dos filhos de Eli e com Eli. E disse que eles não iam mais servir ali. E assim, Deus ele tinha falado com Samuel naquela noite. E no outro dia, Samuel ficou meio assim, será que eu falo para Eli? É uma situação muito difícil, não é? Falar tudo isso para Eli. Mas ele olhando, sabia que Deus tinha falado com Samuel. Então, mais uma vez, foi lá falar com ele. Ele insistiu. E ele falou, Samuel falou aquilo que tinha dito, que Deus tinha dito para ele. Que Deus ele não estava se agradando do que tinha acontecido. E que Deus ia colocar Samuel como profeta do Senhor. E quando Eli ouviu todas as coisas, sabendo que Deus não se agradava do que estava acontecendo com ele naquele mesmo momento ele sabia da verdade. E ele disse assim, que seja feita a vontade de Deus. Se é Deus que quer dessa forma, que seja feita a vontade de Deus. E assim aconteceu. Deus fez a sua vontade, fez Samuel como profeta, e que Deus continuou usando Samuel para a sua vontade, o seu benefício, para falar com o seu povo. Porque Samuel obedeceu, Samuel trabalhava para o Senhor com muita alegria. E a mesma coisa conosco, crianças, devemos trabalhar para Deus com muita alegria, com muita força, porque Deus ele abençoa, Deus ele prepara tudo, Deus nos ajuda a cada dia, por mais que esteja sendo difícil, Deus ele continua ajudando, tá certo? E que devemos entender e saber quando é a voz do Senhor. Deus ele quando fala conosco, tenho certeza que ele fará de uma forma que a gente entenda, tá certo? Então nós podemos falar com ele e ficarmos atentos para entender, para ouvir aquilo que Deus quer para nós, quer falar conosco, tá certo? Então quando você orar, peça ao Senhor que Deus ele fale aquilo que ele quer para você, tá bom? Essa história foi contada hoje para podermos aprender mais de Deus e saber que Deus ele quer falar com você, tá certo? Deus ele quer falar comigo e contigo muitas coisas, tá certo? Então devemos o quê? Orar ao Senhor, obedecer a Ele e estar o tempo todo atento e à disposição dEle, tá certo? Vamos lá para 2 perguntas. Eu quero saber
qual foi o versículo contado, lido na palavra de Deus hoje. E a segunda pergunta é: Deus, ele falou com Samuel, não foi isto? Deus, ele falou com Samuel. Que forma Deus, ele falou com Samuel? Foi de uma forma direta? Vocês completem aí, tá certo? Como Deus falou com Samuel. E lembre que Deus, ele quer falar com você, tá certo? Um grande abraço, até uma próxima, tá certo? A paz do Senhor, até em breve. Como é aquela musiquinha? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel.